Boa noite, Leonardo. Bom, em primeiro lugar, eu queria saudar o Afonso, que segundo Frei Beto, num futuro governo não golpista, ele será o ministro da Cultura. E vai garantir outros eventos como esse e maiores ainda. Bom, eu passei a vida lendo, porque meu pai era mestre de escola e na nossa região era de colonização de italianos, alemães e poloneses. Ninguém sabia português, só falava as respectivas línguas lá nas suas casas, no interior de Santa Catarina, onde existe hoje a Sadia, Perdigão, lá que eles abriram aquelas matas. E meu pai, para poder fazer que esses colonos falassem português, criou uma pequena biblioteca chamada Biblioteca Popular. E depois do rosário, que era feito todo em latim ainda, que os italianos rezavam em latim, tanto a ladainha como o rosário. Fazia a roda... Em latim medieval, como disse ontem o Cortella? Pois é, não era o latim eclesiástico. Então, cada família devia levar um livro para casa e depois do rosário fazia a roda e cada um devia contar o que leu. E nós pequeninhos que sabíamos um pouco mais português ficamos atrás rindo, porque eles misturavam tudo, alemão com português, polonês com português. Mas antes de passar os livros ao pessoal, ele nos obrigava a nós ler os livros. Então, recém-alfabetizados, a gente já começou a ler. E eu era muito pretensioso. Meu pai ficou quase jesuíta, então tinha uma cultura grande. Tinha filósofos como Hegel, tinha Darwin, e tinha Ortega y Gasset, etc. E eu comecei a ler com 7 anos o livro de Darwin, A Origem das Espécies e a Formação da Evolução. E eu citava pequenos tópicos disso, quando entrei para o seminário, quase fui expulso. E decorei uma frase do filósofo pré-socrático, Heráclito: tudo corre e nada fica. E eu, no seminário, dizia, tudo corre e nada fica. E aí, criava confusão. Então, eu nasci no meio de livros. E passei a vida inteira lendo. E escrevi já 102 livros. Meu único medo é que Deus me obrigue a ler todos esses livros e viver aquilo que eu escrevi lá dentro. Aí talvez precise de uns 2 séculos de purgatório, sabe? Mas eu acho, só para falar um pouco mais sério, eu acho que hoje que se multiplicaram todos os meios de comunicação, e tudo está no Google, você quase não precisa ter biblioteca e nem dicionário, porque consulta o Google, está tudo aí. Mas eu acho que nada dispensa o livro, porque toda a internet, tudo é velocidade da luz, tudo passa, o livro não. E o livro tem uma vantagem que os textos, digamos, dessa literatura virtual não tem. Porque ao ler o livro, você se faz coautor do livro. Ler é sempre reler. E cada ponto de vista é a vista de um ponto. Então, quando você lê o livro, você interpreta. Você lê a partir de toda a experiência que está dentro de você, e você, de certa maneira, se faz autor do livro. E o livro te sugere 1000 coisas que vão além do livro. E eu mesmo, às vezes, conversando com pessoas que leram livros meus, me dizem dimensões que eu não tinha percebido, mas que estão escondidas dentro do livro. Mas ele, que é o coautor, descobriu. Então eu acho importantíssimo nunca renunciar aos livros. Eles têm um peso, têm um cheiro,
você bota debaixo do braço. Muito brasileiro tem livro, mas é literatura de sovaco. Bota debaixo do coisa. Você diz, você comprou o livro? Sim. Mas você vê, ele está aqui debaixo do braço. É literatura de sovaco, nunca leu o livro. Mas você leva no ônibus, leva na viagem, leva no banheiro, leva onde quiser, sempre pode ler, sempre disponível. E ele entrega todos os seus segredos e não trai você e não revela para ninguém os teus pensamentos e a tua criação. Então eu acho que o livro é insubstituível, é uma invenção fantástica da humanidade, e não sem razão que todas as grandes religiões têm os seus livros sagrados. O livro é tão importante que eles se transformam em sagrados, como a Bíblia, como o Alcorão, como os grandes textos da Índia e da China. Chega. Você se surpreendeu hoje, Flávio. Surpreendeu com essa paradinha, Leonardo. Eu dei uma parada inicial e ninguém continuou. Porque eu falei, em primeiro lugar, e aí ninguém continuou. Bem, Roberto, olha, no mínimo 6 horas, tá? No mínimo. Eu vou falar mais, então. Boa noite a todos. Mais uma vez, eu quero agradecer pelo convite, ao Afonso, e pela participação neste festival que está marcando muito o meu percurso como escritor profissional. E agradecer também por esta mesa, porque estar aqui do lado do Leonardo Boff, que eu conhecia pelos livros, pelo pensamento, pelas suas brigas com a igreja, assim, pela sua vida bem interessante, que assim, mexeu muito comigo respeito à teologia da libertação, à comunidade. Assim, é uma grande alegria. Falando do tema, eu pensei assim, eu sou um escritor, eu trabalho com palavras, mas eu sou também um educador e trabalho também com palavras, porque as palavras são meios que conduzem um conteúdo, que tem um conteúdo que forma o pensamento e constrói também os contextos sociais, políticos nos quais vivemos. Então eu queria falar de algumas palavras. A primeira é a palavra igualdade. Eu acho que a procura da igualdade foi, na história da humanidade, uma das coisas mais perigosas que o homem decidiu fazer. Porque para tentar chegar a transformar todos os homens iguais, o homem criou coisas terríveis. O fascismo e o nazismo, por exemplo, foi realmente a procura de construir uma sociedade toda igual, eliminando, matando aqueles que eram diferentes, que não tinham as mesmas purezas dos outros. Do outro lado, também o comunismo, perdendo o ideal, olhava as pessoas e considerava as pessoas todas iguais. E isso provocou muitos problemas, porque a igualdade nos leva a eliminar as diferenças, a pensar que não existe a diferença. Eu acho que a palavra certa, agora, nesse nosso momento social e histórico, é equidade. Porque a equidade se relaciona com as diferenças. Se você é equo, você tem que considerar a diferença. A equidade nos permite de pensar que um jovem que vem da periferia e um jovem que vem assim do centro da cidade não são iguais, são diferentes. E por isso eu tenho que construir um percurso social, político equo, que permita aos dois de ter as mesmas possibilidades. A igualdade fala, não, eles são iguais. Então, eles podem fazer as mesmas coisas. Não, não é assim, porque falta um pedaço. Então, eu acho que, esse é referido ao tema, falar de diferenças é muito importante por isso, porque nos lembra que a nossa sociedade tem que ser uma sociedade inclusiva
E pode ser inclusiva só se coloca no centro do nosso discurso a diferença como um valor, como uma riqueza, e não como algo que temos que esconder. A segunda palavra é o amor. Já o Leonardo, ontem à noite, falou que falar de amor é chato, porque todo mundo já falou de amor em cada momento, cada um pode dizer. Então eu pensei de encontrar alguns sinônimos do amor. E pensei algumas coisas. Voltando no fascismo, no nazismo, eu fui visitar os campos de concentrações na Europa, na Alemanha, na Polônia. E a coisa que mais me marcou, que mais me tocou emotivamente, entre as tantas, foram os experimentos que alguns médicos faziam lá dentro nos campos de concentração. Eles faziam experimento com crianças, com homens, com mulheres, mas também com deficientes, mas com crianças também. Crianças recém-nascidas, eles colocavam num quarto, davam comida, leite, água, trocavam, limpavam, mas não cuidavam amorosamente deles. Eles queriam ver sem amor o que acontecia sem o amor. E aquilo que acontecia era que as crianças morriam. A falta de amor nos leva a morrer. A falta de cuidado nos leva a perder a vida, que pode ser aquela física, mas também aquela emotiva, psíquica. Cuidar do outro é um jeito, é o maior jeito de amar, talvez. Cuidar do outro, que é a pessoa, que é a natureza, que é o espaço físico no qual nós vivemos, que é também cuidar de nós. Amor, cuidado, é algo de fantástico. Tem um padre, um sacerdote católico italiano, Dom Lorenzo Milani, que era educador também, e ele adotou um lema que é I care, eu cuido. Ele trabalhava com jovens que não conseguiam ficar na escola porque eram pobres, os pais não estavam aí, tinham que trabalhar, então a escola rejeitava eles. Falava, não, você não pode porque você não quer. Não é? E ele mudou o pensamento pedagógico, começando a cuidar deles totalmente, fisicamente, emotivamente, educativamente falando. Então, isso mudou totalmente a vida desses jovens e mudou a pedagogia italiana também, graças a Deus. Mas esse cuidar é um sinônimo de amor. O segundo é revolução, amor, revolução. E aqui eu falei já na abertura de um homem que eu admiro muito, que é o Paulo Freire, que mudou muito a minha vida. E sinto muito quando aqui no Brasil tem pessoas que falam dele como aquele comunista que quer falar só para defender uma posição política dele, e fala mal de uma pessoa que mudou a pedagogia mundial e que você pode não concordar com aquilo que ele pensa. Isso é muito bom não concordar. Eu muitas vezes não concordo. Mas você tem que respeitar o valor de uma pessoa que mudou totalmente um jeito de ser educador, em senso mais geral, porque a pedagogia do oprimido muda radicalmente a visão. Não tem alguém bom e alguém mau, e aquele bom vai salvar aquele que é mau. Não. Não tem o educador, que é o santo do mundo, que vai... Não. Tem pessoas com percursos diferentes, mas se você não envolve as duas num percurso educativo, político, social, você não vai chegar em lugar nenhum. Ou melhor, vai fortalecer o opressor e enfraquecer o oprimido. E isso vale... Eu, que trabalho como educador já faz muitos anos, com pessoas deficientes, adotei essa lógica. A pessoa deficiente pode ser o oprimido. Eu, educador, sou o opressor. Se eu, como educador, não permito a essa pessoa de ter um papel ativo social, eu não posso mudar a vida de ninguém. O deficiente, no meu caso,
não é o problema, é a solução. Quando chega numa classe um deficiente, ai, nossa, que problema, como vai ser? Não, não é assim. Ele é a solução. Claro, ele nos obriga a mudar o nosso pensamento, mas essa é a solução. É assim, o oprimido não é o problema, ele é a solução. Claro que o opressor, vocês sabem, o opressor não quer sair do lugar dele. Por isso o oprimido tem que assumir também essa tarefa. Então o amor que é uma revolução. O Paulo Freire amava e revolucionou a vida das pessoas do mundo inteiro. Mas o amor, se não é revolucionário, não é nada. Enfim, a última. Tem uma poeta polonesa que se chama Wisława Szymborska. Não sei se é bem certo assim, mas eu tento sempre de falar. Treinei bastante, mas... E ela escreve poesias maravilhosas. E numa dessas tem um verso que fala, em italiano é: ascolta come mi batte forte il tuo cuore. Que seria: escuta como bate em mim o teu coração. É o amor empático, o amor da relação. O amor não é uma ação, é uma relação. E o amor é aquela capacidade de reconhecer a fronteira que tem entre eu e o outro, mas ir além e voltar sem medo. Eu sentir o coração do outro bater em mim, mas não perder a minha identidade. Ter a capacidade de perceber que o outro também é um homem como eu. Embora ele seja homem ou mulher, branco ou preto, alto, pobre ou rico. Esse amor empático falta muito nesse momento. Socialmente falando, temos um grandíssimo problema. Na Europa, chegam muitos imigrantes e todo mundo fala: nossa, mas eles vêm aqui a roubar o meu trabalho, eles querem morar na minha casa, eles querem tirar a minha vida. Porque não tem essa capacidade de perceber que ele é um homem como eu, e que talvez se ele está aqui é porque eu, lá atrás, roubei alguma coisa dele, matei a natureza dele, fui lá experimentar alguma coisa. Mas se nós não voltamos a ter este amor, este cuidado, essa revolução, esta empatia, vamos ter muitos problemas, vamos voltar lá atrás, aquele fascismo, sabe? A última coisa é sobre a leitura. Aquilo que está fazendo, ter escolhido este tema é muito importante, porque realmente as pessoas que participaram, e foram muitas, vão sair daqui com uma ideia diferente dessas palavras. E as palavras formam o pensamento, e o pensamento se transforma em ação. Então, vai mudar a sociedade, eu acho, ou espero. Eu quero retomar umas palavras do Roberto, que eram de Paulo Freire. Para Paulo Freire, o amor tinha uma centralidade. Ele diz: não pode haver educação se não houver amor nos educadores e se não se instaurar uma atmosfera de amorização. O sonho dele, professor de pedagogia, era criar uma sociedade, e essas são as palavras dele, menos malvada, onde não seja tão difícil o amor. Onde não seja tão difícil o amor. Então ele faz uma apologia do amor como uma forma de os seres humanos se libertarem uns dos outros. A pedagogia do oprimido é você botar para fora o opressor que está dentro, não para imitar a opressão, pelo contrário, para viver uma relação de amor com o outro, de tal maneira que ele se transforme num companheiro. Companheiro significa aquele com quem eu comparto o pão e andamos juntos. Então, é uma pedagogia de libertação.
Outro ponto que o Roberto tocou e é muito caro a mim, porque eu trabalho há muitos anos isso, que é o tema do cuidado. Cuidado. Veja, há um grande psicanalista inglês, quem faz pedagogia conhece, Winnicott. Winnicott era um grande pedagogo, cuja tarefa era cuidar dos órfãos dos bombardeios nazistas sobre Londres. Matava muita gente, tinha muitos órfãos. E ele se especializou, hoje é um dos grandes, trabalhou junto com a filha de Freud. E elaborou toda uma pedagogia ao redor da palavra care, cuidado, cuidado. E ele se deu conta que as crianças órfãs, o que mais elas sofriam era não sentir cuidado. Daí que ele elabora uma teoria que tem duas expressões. Diz que o ser humano é um ser que sente necessidade de ser cuidado e também sente necessidade de cuidar. Quantas vezes nós estamos meio desamparados? Isso eu falo muito a médicos e enfermeiros, que têm como missão fundamental cuidar da vida, cuidar da saúde. E chega um ponto que se sentem desamparados. Precisam de alguém que os reforce, que os tire daquele padecimento, coloque uma mão no ombro, os reanime de novo. Cada um de nós tem momentos assim, que precisa ser cuidado. Porque nós somos frágeis, nós caímos e alguém nos levanta. Nós estamos sem esperança e alguém senta ao nosso lado e toma uma cerveja com a gente e nos reanima de novo. E por outro lado, nós sentimos como algo natural de cuidar das coisas. Primeiro, cuidar do nosso corpo, da nossa roupa, da nossa comida, de tudo que está à nossa volta. Tudo que nós amamos, nós cuidamos e, inversamente, tudo que nós cuidamos, nós amamos. Então, o cuidado, eu até trabalho isso numa perspectiva mais ampla, dizendo que o cuidado é um paradigma novo. Se o paradigma da nossa cultura era a mão fechada para dominar a natureza, os povos, em função da acumulação, e trouxe a crise de hoje, que é uma crise sistêmica do sistema vida, do sistema terra, uma crise que pode nos levar ao pior. E por isso o Papa escreve a encíclica, cuidando da casa comum. Se nós não cuidarmos, ela vira uma tapera, nós não podemos mais habitar nela e sucumbiremos. Então, temos necessidade de cuidar, porque se nós não cuidamos, as coisas lentamente vão piorando, especialmente a nossa saúde, nossas relações, e nós nos desumanizamos. Então, eu acho que uma das formas de falar do amor hoje, que não seja quase tão romântico, às vezes piegas, especialmente esses cantores desse gênero que eu não gosto de jeito nenhum, sabe? Que está dominando o mercado brasileiro, que é a música caipira, a música, como é que chama? A música... a música essa que eles... essa sertaneja. O que eles mais cantam é o amor. Amor, amor, amor que não acaba. Só que não é aquele amor que é capaz de rimar com dor, sabe? Porque amor que não rima com dor não é verdadeiro. Ele não tem sustentabilidade, ele não aguenta uma crise, não supera os conflitos. Eu acho que o cuidado, para mim, é uma alternativa ao paradigma da modernidade, que era a dominação, a mão fechada. O cuidado é a mão aberta para a carícia essencial, dos dedos que se entrelaçam para criar uma rede de vida e proteger e salvar. Eu acho que é o caminho de base para... Está ruim essa música, ó. Eu falei mal da música, eu estava me castigando. Não é música, aqui, isso você pode não acreditar, mas é um carro que passa aqui. Ah, é de um carro? É um carro.
Bom, vamos fazer umas energias negativas para estourar a câmara dele lá. É o amor, Ele já passou 3 vezes aqui ao redor. Outra coisa que eu queria, que está muito presente em Paulo Freire, ele diz, não há nada mais revolucionário ao nível pessoal e ao nível social do que o amor. Todo mundo que se apaixonou um dia sabe as mudanças que ocorrem dentro dele. As estrepulias que ele faz para poder estar junto da pessoa amada. Então, eu acho que nós precisamos resgatar essa energia poderosa, cósmica, originária em nós. Nós somos seres capazes de amor e capazes de transformação, de mudar e mudar para melhor e continuamente. Isso é talvez a carência mais fundamental dos seres humanos. Porque nós hoje não nos amamos, não amamos as diferenças. Há tantas exclusões, fundamentalismos, rejeições, seja de nordestinos, seja daqueles que têm outra opção sexual, dos GLSBT, sempre me atrapalho aqui, o GLBT. Então, porque a gente não aceita a diferença e não dá o direito ao outro ser aquilo que ele é. Ele tem direito a ser aquilo que ele é. E eu tenho o dever de acolhê-lo, de me sentir feliz nessa diferença e amar essa pessoa. Isto é, em vez de fazer uma relação de exclusão, fazer uma relação de aliança como humanos, amar essa pessoa e amar o diferente. Ele me enriquece, eu me enriqueço. Amor é sempre troca. E isso é o que mais falta no mundo, e especialmente no nosso país. A raiva que existe, os ódios que existem, que nunca houveram no nosso país. Porque está faltando amor nas nossas relações. As pessoas não se amam. E não se amam porque não se encontram, não se respeitam, não aceitam que podem ser diferentes. E daí que a nossa democracia, que não tem nada disso, é uma democracia de baixíssima intensidade. Se nós compararmos a nossa democracia, a igualdade de todos diante dos direitos, a justiça social que deve valer para todos, o respeito aos direitos humanos, se compararmos nossa democracia com esses valores, ela parece como uma farsa, como uma coisa que não existe e que tem que ser criada. É uma democracia para poucos, que não inclui as grandes maiorias. Por isso que estamos em crise. 2 projetos, um projeto de gente ultra rica, 5% que detém 46% da renda nacional, que querem uma democracia. Mas é uma democracia só para 20%, que é para eles, ocupar o Estado, o patrimonialismo, e a partir do Estado se enriquecer. Não querem a outra democracia, são os marginais, a ralé que está fora. Então, o segundo projeto é uma democracia aberta, includente, onde todos são cidadãos e cidadãs que merecem ser amados e merecem conviver no mesmo espaço, não só da terra, como casa comum, mas nesse espaço que é nosso, como país, como nação, não um país de negócios, mas um país de povo, de gente que se relaciona, que se acolhe. Então, eu acho que o grande desafio é a gente ter que continuamente reaprender a amar. No fundo, nós não sabemos direito amar. Temos que aprender a amar, porque amar é aceitar o outro na sua diferença, e ele tem direito de ser diferente, e nós temos o dever de respeitar a diferença. Assim vale até com Deus. Porque Deus pode ser aquilo que nós não entendemos. E há tantas coisas que eu não entendo de Deus. Como dizia Freud, que não acreditava em Deus, mas disse, se eu acreditar e chegar lá em cima, eu tenho mais perguntas a fazer a Ele do que a Ele a mim. Porque há tantas coisas no mundo que eu não entendo e que Ele devia me explicar e não me explica, que eu vou interrogá-lo, submetê-lo a um julgamento. Bom,
Cada um de nós que é um pouco sério na sua fé, às vezes tem esse sentimento, sabe? Mais ou menos como Jó, que blasfemava contra Deus. Ou como Oséias, e aí o texto sagrado diz, as blasfêmias que Oséias diz, não são blasfêmias, são gritos do oprimido que Deus escuta e acolhe. Por quê? Porque é tanta dor, tanto sofrimento, tanta injustiça que não dá para entender. E é um grito que vai ao céu. E a gente tem que aceitar até isso, que Deus pode ser aquilo que nós não entendemos. E sobre aquilo que nós não entendemos, devemos calar. Melhor calar do que falar. Então, mesmo diante do outro é sempre um pouco de mistério. A gente nunca consegue enquadrá-lo, entendê-lo totalmente. Porque cada um carrega um mistério dentro de si. Mas juntos podemos fazer uma história que seja a história humana, que vale a pena, que nos consegue ter aquela felicidade discreta que é possível ter nesse mundo, na nossa passagem por esse planeta. Muito obrigado. Leonardo, estava ali pela 87, 88, estava 20 e poucos anos, 20 e tantos. Eu sentei numa mesa com Herbert Daniel, Rosemarie Muraro, Fernando Gabeira, enfim, mais uns 3 ou 4 que formavam o conselho editorial da Espaço e Tempo. Você lembra? A editora Espaço e Tempo. E naquele momento, a grande discussão ali no começo da década de 80 é que a palavra holística resumiria tudo o que era necessário para uma espécie de salvação. Eu queria te perguntar por que a palavra holística, que eu considero ainda, que resume tudo que pode ser feito nesse mundo, caiu em desuso. Porque ela é uma palavra que vem do grego, sabe? Holos, em grego, é a totalidade. Hoje a gente prefere falar como o Papa, sabe? Em vez de uma ecologia holística, englobadora de tudo, falamos ecologia integral. Integrar todos os elementos. A transversalidade de todos os discursos. A convergência de todas as coisas na diferença que elas são. Eu acho que tecnicamente a gente usa a palavra holismo. Ela existe. Mas a mais comum é uma visão integral da realidade, isto é, não fatiada, não atomizada, não parcializada, mas na compreensão de que tudo tem a ver com tudo, em todos os pontos, em todos os momentos, que tudo está ligado com tudo, tudo está conectado, está em relação, de tal forma que tudo está integrado. Espiritualidade com a política, a matemática com a geologia com a física. Tudo são formas diferentes, são janelas da mesma e única realidade. E poder captar essa diferença, sabendo que a diferença de uma grande totalidade que nos envolve a todos, isso é ter uma visão integradora, integral, holística da realidade. É uma palavra que um cientista sul-africano criou e depois se universalizou para o mundo inteiro. Ele se chamava os MUTs, não sei, 1930 por aí. Comentar? Queria comentar uma coisa que falou antes o Leonardo. Ele falou que aqui tem uma democracia, uma parte de democracia que pode nos levar a ter dificuldade de amar. Mas na Europa também, onde talvez tenha uma democracia mais velha, agora temos um problema, porque estamos construindo muros, talvez na Áustria vai ganhar um partido de extrema direita. Na Itália também tem movimentos que assim, querem voltar a um pensamento mais... O que acontece? Não funciona a democracia? Eu acho que lá por exemplo, o tema é que o amor tem que lidar com o medo. A relação com o outro tem sempre uma parte de medo, sobretudo quando o outro é bem diferente de nós. Porque temos medo que tire alguma coisa que nós temos, que uma parte de identidade, uma parte de dinheiro, uma parte de trabalho. Temos medo. Então não respondemos a esse medo com o amor,
mas respondemos com a exclusão, com o rejeito, com a violência, com o ódio. E lembrei de um santo cattolico que se chama San Massimiliano Kolbe. Ele é um santo, era um sacerdote polonês, viveu lá, criou uma rádio, um jornal, uma associação católica que se chama Ministra da Imaculada. Ele trabalhou, fez muitas coisas, até que foi... Hoje estou falando só de campo de concentração, mas tudo bem. Ele foi preso, foi colocado em um campo de concentração. E lá ficou. Um dia, um prisioneiro fugiu e eles, para punir, escolhiam 10 e matavam. Então foram lá, colocaram todas as pessoas, todos os prisioneiros lá e chamaram você, até 10. O último saiu gritando, porque ele tinha família, tinha filhos, queria voltar, chorava. Então, este padre Massimiliano Kolbe saiu do grupo, foi lá para o policial e falou: eu quero ir no lugar dele. Esse policial ficou um pouco assim e falou: tudo bem, vai. E trocou de lugar com aquele outro homem. Isso é uma coisa impossível, não acontecia nunca, porque para ele matar 10 ou 11 era igual. Eles lá dentro eram números, não eram pessoas. Então você mata 10 ou mata 11, não tem problema. Mas ele aceitou. Então eles foram colocados em um quarto, no porão de uma casa, e ficavam lá até morrer de fome. Passaram os dias. Tinham cantos, lá se ouvia cantar as pessoas, rezar. Até que depois de 2 semanas, esse padre Massimiliano não morria, tiveram que matar ele com um veneno. Eu não gosto muito quando um santo se torna uma coisa lá longe, que ninguém sabe, que ele fez um milagre, ele fez uma coisa fantástica, e você... Não, ele era uma pessoa realmente que tinha uma vida muito prática. E ele escrevia que só o amor é criativo. Só o amor pode criar. E ele, naquele ato, naquela ação, ele tinha medo quando saiu daquele grupo para falar vou eu. Eu acho que ele tinha muito medo. Não é porque era um sacerdote católico, não é porque ele tinha uma grande fé que não tinha medo. Imagina. Mas ele foi porque ele amava, e o amor dele era maior que o medo. E ele mudou a vida daquelas pessoas, mas também de muitas outras pessoas, porque ele foi dentro daquele campo de concentração, onde o amor não existia, ele foi um sinal muito forte que o amor sempre pode ganhar, o amor sempre pode. Eu acho que nós aqui dentro próprio, não nossa sociedade, temos que sair daqui lembrando disso, que o amor pode mudar, o amor pode, mas o nosso, aqueles 2 pequenos passos das ações que podemos fazer, porque o outro risco, eu acho que nós esperamos sempre que alguém outro ame, mude a sociedade, então tudo bom, também a nós chega este amor. Mas nós nós somos os primeiros que podem mudar aquele espaço pequeno da vida nossa através do amor. E que o nosso amor seja maior que o medo. Para ter consciência que sempre o amor venceu. Sempre o amor ganhou do medo. Então não tenha medo de amar, mas ame. Porque assim, essa é a maior defesa contra tudo aquilo que se está criando no mundo, contra o outro diferente, como falou o Leonardo, o imigrante, o homossexual, a mulher, porque, nossa, esse problema das mulheres também é muito grande. O amor que é mais forte do medo. Lembre. É o medo o grande culpado mesmo, Leonardo? Olha, um dos grandes teóricos da violência
É Freud, que elaborou o instinto de vida, o instinto de morte, e tentou explicar por que o ser humano tem essa agressividade. Ele diz que a origem do medo nasce disso, que eu vejo o outro que pode me ameaçar e eu me antecipo ao outro e eu agrido e eu mato. E aí se cria um círculo vicioso, uma espiral de violência, que o medo faz gerar agressão ao outro, exatamente no pressuposto que o outro vai me ameaçar. Curiosamente, lá no fim da vida, uma das últimas cartas de Freud, ele diz: se numa sociedade houver cuidado de uns para com os outros, não haverá mais medo. E por isso não haverá mais violência. Eu acho que aqui está a chave da coisa. Se houver esse cuidado. Hoje, a gente tem medo de criança no Rio, que a gente vive por lá. Tem que continuamente olhar para todos os lados, porque pode ser assaltado a todo momento. Antigamente, saindo à noite, quando a gente via alguém chegando, a gente dizia, graças a Deus, a gente caminha junto. Agora a gente foge correndo de medo, porque acha que é um assaltante. Aqui me lembro do velho Aristóteles, na sua política, que diz: nós criamos a sociedade porque é o lugar onde podemos viver sem medo. Porque você vivendo fora, perdido, no campo, sem relações, qualquer um pode te assaltar e te agredir. Na sociedade, não. Você vive sem medo. Hoje se inverteu. A sociedade hoje é um campo de guerra. Nós vivemos quase num permanente estado de sítio, onde a agressão é quase cotidiana e nós não sabemos como nos defender. Então eu acho que se houver cuidado um com os outros, desenvolvermos isso. E aqui volto de novo àquilo que o Roberto disse, a capacidade fundamental de amor. Para mim, das grandes novidades de Jesus é trazer o amor incondicional. O amor incondicional é o amor que não tem limites, que não coloca nenhuma pré-condição. Eu te amo desde que, não tem desde que. É uma relação pura com o outro, incluindo até o inimigo. Isso, para mim, é a grande novidade de Jesus. Porque todas as religiões vão nessa, no máximo, ame o próximo como a ti mesmo, é a regra de ouro. Mas, como eu falei ontem para Jesus, ame, para traduzir do Evangelho de São João, ame o outro mais do que a você mesmo. Ame o outro mais do que a você mesmo. Isso é a novidade de Jesus. E olha, se nós cristãos que passamos 500 anos na evangelização, se as nossas 25 universidades católicas tivessem ensinado isso aos seus estudantes, e a maioria que sai de lá são chefes de multinacionais, de grandes empresas, que vão explorar o povo, e passaram pelas escolas católicas, mas não aprenderam esse mínimo, de amar o outro, e até mais do que a mim mesmo. Isso é a grande generosidade, que está no famoso cântico que nós sempre rezamos e cantamos, a famosa oração de São Francisco. Onde há ódio, que eu levo o amor. Onde há tristeza, que eu levo a alegria. Onde há divisão, que eu leve a união. E aí vem, ó Mestre, faz que eu procure mais amar do que ser amado. Mais amar do que ser amado. Mais compreender do que ser compreendido. Porque aí está a novidade. Se nós vivêssemos um pouquinho dessa utopia, esse mundo seria um paraíso. Nós resgataríamos o paraíso perdido e terrenal. Isso está dentro da mensagem original de Jesus, não é invenção de nenhum teólogo, de nenhum papa, é a experiência originária de Jesus. Ele viveu isso, no alto da cruz ainda diz, perdoai esses, porque não sabem o que fazem. Saiu desse mundo perdoando.
Então, uma última reconciliação. Não deixou que a ruptura, que o ódio, a violência contra ele tivesse a última palavra. A última palavra é reconciliação. É envolver a todo mundo nesse arco de amor que não conhece limites, e nós temos que viver como cristãos numa situação tão grave como vivemos ao nível mundial, onde não só o problema de amar uns aos outros, os africanos, os refugiados, e bem que o Papa disse, voltando no avião na Polônia, quando abordaram esse tema, disse, eles estão vindo para cá porque nós antes estivemos lá, 200 anos explorando as riquezas deles, o petróleo e tudo que tinham. Nós antes estivemos lá. Agora eles estão vindo para cá. Nós esquecemos essa conexão. Nós esquecemos. E aí temos que recuperar essa capacidade de amor incondicional, ilimitado, acolher aqueles que são mais vulneráveis, os condenados da terra. Eu acho que é o desafio, não só cristão, um desafio humanístico. Está dentro das possibilidades humanas viver essa dimensão. E nós podemos começar por nós mesmos. Se eu não posso mudar o mundo, posso mudar esse pedaço de mundo que sou eu mesmo. Não posso transformar tudo, mas começar comigo mesmo a transformação que eu quero para os outros.